Porque os 3 funcionários da SEDUC não falam a verdade sobre a morte do Moisés. Depois de tanto tempo, a gente não entende o porquê que eles continuam mentindo. No entanto, todo mundo já sabe por que mataram Moisés. A gente quer saber qual o interesse do Zé Raimundo, do Abidão e do Marcos Alexandre sustentar essa mentira. A gente quer saber até quando eles vão poder sustentar essa mentira em relação à morte de Moisés. Não sabem eles que nós, da família, sabemos de cor salteado que o ano passado houve uma reunião no almoxerifado e no meio da conversaiada lá, em dado momento, o Marcos Alexandre se irritou quando alguém disse que ele também tinha que colaborar. Ele virou para o pessoal lá e disse que ele não ia colaborar porque não tinha sido ele que tinha matado Moisés. Mas o Abidão e o Zé Raimundo, e ele também, esse tal de Marcos Alexandre, sabem muito bem quem foi que matou ele. Agora, por que é que eles continuam segurando mentira de vagabundo? Que são os 3, que é o Rutenberg, o Cleiton e o Rogério. Sobre o Marcos Alexandre. Quanto a esse Marcos Alexandre, eu estive lá no almoxerifado do ano passado para falar com ele. Quando ele me recebeu, que eu fui fazer pergunta em relação à morte do Moisés, ele simplesmente me tratou com ironia, entendeu? Rindo da questão, e disse-me o seguinte, que ele, Zé Raimundo e Abidão estavam protegidos pela dona secretária e pelo seu Rodrigo Barros. Ele chegou ao ponto de me dizer que nenhum deles ia sair não, ia ser afastado não, porque a secretária tinha uma couraça de aço que ia proteger todos eles. Não sabe ele que nós botamos o pé na estrada e aos pouquinhos nós estamos quebrando a mentira de todos eles. Ele, o ano passado, esse mesmo Marcos Alexandre, ele foi intimado pelo delegado para comparecer à primeira delegacia para depor novamente, mentir novamente, seu descarado. Então, quando ele foi intimado pelos policiais para comparecer na primeira delegacia, então chegando no primeiro DP, na presença do delegado, ele falou para o delegado que os 3 estavam na embarcação. Esse Marcos Alexandre afirmou que Cleiton, Rutenberg e Rogério estavam sim na embarcação. Ele contou esses detalhes para o delegado. O delegado simplesmente não oficializou o depoimento dele. Fez ouvido de mercador, seu delegado. Por que isso? E sobre a entrega de materiais em Nazaré. Segundo fonte que nós temos lá dentro do almoxerifado, que trabalha dentro do almoxerifado da SEDUC, onde trabalham essas 3 raposas também, nós tomamos conhecimento, ele nos repassou a lista do material que foi entregue em Nazaré. Agora vejam bem, foi uma semana de carregamento de material. O Moisés trabalhou uma semana, 7 dias o Moisés trabalhou, carregando material para a embarcação. Como que, será que só foi carteira? 7 dias de caminhão carregando do almoxerifado para a embarcação? Foi só carteira? A fonte nos repassou que tudo isso, todo esse material era para Nazaré. Mas vocês querem saber o que chegou em Nazaré? 16 itens. Poxa, será que uma semana de trabalho carregando materiais diversos chegaria 16 itens na escola? Para onde foi esse material? Para onde foi esse notebook? Para onde foi essa geladeira? Para onde foi esses freezer? Para onde foram essas centrais de ar? Para onde foram esses bebedouros? Para onde foram todo esse material? Agora, como que um diretor que é responsável por um patrimônio tão grande de material e todos os materiais caríssimos do poder público assina
tanto de coisa desse aqui. E outra, ele era sabedor de todo o desvio e nunca tomou uma providência. Até que ponto esse homem está sendo omisso? Enquanto eles roubaram, até que ponto, seu Rodrigo Barros, o senhor está sendo protegido? Quem é que está lhe protegendo? Enquanto isso, na sua gestão, quando o senhor esteve lá sendo diretor, esses ratos fizeram uma limpa dentro do almoxerifado. Hoje tem aluno aí que estuda no calor. Tem aluno que não bebe uma água gelada. Por sua culpa. Pela culpa daqueles ratos que ainda continuam lá dentro do almoxerifado. O que tem a ver o desvio de materiais de centrais de ar com a morte do Moisés? Segundo uma fonte que nós temos aí, que trabalha numa embarcação Porto Velho, Manicoré, Manicoré, Porto Velho, na última viagem que ele fez, veio um meliante que também está inserido no inquérito chamado Cleiton, que esse Cleiton pegou uma carona de Manicoré para cá e, como ele é bocudo e linguarudo, como sempre, contando bofa, ele anda se exaltando com a morte do Moisés. Essa fonte nos repassou o seguinte, que esse Cleiton, já cheio da cachaça, contou em alto tom de voz, dentro da embarcação, para todos ouvirem. Ele está tão para frente que ele não guarda segredo. Entendeu? Que mataram Moisés na seguinte situação. Pegaram ele, botaram ele dentro da voadeira, disseram que ele ia dar um passeio. E mataram ele porque começou uma briga, uma discussão por centrais de ar. Então, essas centrais de ar, elas foram desviadas do almoxerifado, foi no meio do material escolar e na embarcação, no material escolar que foi para Nazaré, e na embarcação eles tiraram essas centrais de ar, venderam, sabe-se lá onde, aí no Baixo Madeira, e houve sim a discussão. O Moisés com certeza não aceitou esse desvio e houve uma briga. O Cleiton deixou bem claro que quando botaram Moisés na voadeira, ele gritou por socorro, ele implorou, mas escutem só, o local que escolheram para matar o Moisés é um local ermo, deserto, não tem uma casa. Ali ele podia morrer gritando como ele morreu. Esse Cleiton ainda disse, ele foi tão ainda frio e calculista, que ele disse aonde foi que jogaram Moisés. Ou vocês, Zé Raimundo, e tem mais, ele disse que todos estavam acordados na embarcação. Todo mundo, não tinha ninguém dormindo. Quando tiraram Moisés de dentro da embarcação, vocês tudinho estavam acordados. E outra, vocês achou que nós não foi atrás? Olha aqui. Então, esse trajeto, seus canalha, por isso que vocês mentiram. Vocês saíram aqui, olha, de Nazaré, fizeram todo esse trajeto, desceram aqui para Tirafogo. De Tirafogo vocês foram mais embaixo para Conceição da Galera. E daqui vocês passaram na ponta dessa ilha e vieram mentir, dizer que o Moisés caiu aqui em São Miguel. Vocês são cínicos, descarados, sem vergonha, e vocês vão responder por isso. Por que os furtos de materiais públicos não foram resolvidos? Boa pergunta. Foi preciso matar um funcionário público e nem assim a polícia tem interesse em resolver essa roubalheira de material público, porque esses roubos, ele vem acontecendo, não é de hoje não. De 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, acontece roubalheira. Então, como foi dito, o próprio crime organizado está tendo acesso a patrimônio público, a bem público,
Por que é que a polícia não investiga? Por que é que a polícia não investiga a fundo esse roubo descarado? Como eu falei anteriormente, foi preciso matar o funcionário público e nem assim a polícia toma uma providência. Quer dizer que é muito simples. Aí tá como se pegasse um galinheiro e botasse raposa vigiando a porta. Vai dar em nada. A polícia fica de braço cruzado assistindo os ladrões acabar com tudo que é do poder público. Tem um camarada chamado Jimmy, um ex-traficante. Ele sabia de todo o esquema de dentro do almoxarifado. Inclusive, esse lote de televisão que foi roubada lá da Seduc, do almoxarifado da Seduc, onde Moisés trabalhava, o seu Jimmy foi o elo para que essas televisões chegassem ao traficante da Zona Sul. Muito me admira esse tal de Jimmy, que ele servia de uma ponte entre o almoxarifado e o traficante da Zona Sul. Quando ele viu que ele estava sem saída, ele passou a entregar todo mundo, entregar os traficantes da Zona Sul, entregar os camaradas do almoxarifado, como Zé Raimundo, como Marcos Alexandre, como Abidon, porque era todos roubam, todos. Então, ele, por seu testa de ferro, esse tal de Jimmy, seu testa de ferro lá dentro, de pegar, porque esse derrame de televisão na Zona Sul saiu de lá de dentro. E, inclusive, esse Jimmy, ele entregou os traficantes da Zona Sul para a polícia. Quando as televisões chegavam lá, a polícia soube porque esse tal de Jimmy abriu o verbo. E nem assim a polícia... Então, quando o Jimmy fez a delatação que os traficantes estavam vendendo televisão roubada, a polícia foi a investigar e pegou na casa do traficante televisão, que até hoje tem lá no 1º DP, uma televisão apreendida e nada foi feito. Por que que a polícia não toma providência em relação à roubalheira da Seduc? O seu Jimmy delatou os traficantes para a polícia, ele delatou o Zé Raimundo, ele delatou Abidon, ele delatou o Marcos Alexandre. E um detalhe que a nossa fonte nos repassou lá do almoxarifado, que esse tal de Zé Raimundo é o único que tinha respaldo moral para entrar dentro do almoxarifado com mochila nas costas para tomar banho, trocar de roupa. Então, quando ele saía desse banho que ele ia tomar, com certeza ia notebook e outras coisas menores dentro da mochila dele, e que o guarda nunca fez questão de mandar ele abrir. Vocês estão lembrados, seu Zé Raimundo, Abidon e Marcos Alexandre, essa história de dizer que o Moisés caiu aqui em São Miguel, como eu já mostrei aqui, é pura mentira. Essa fonte nos repassou que tiraram Moisés com vida de dentro da embarcação, tiraram ele na marra de dentro da embarcação e botaram ele na voadeira para dar esse passeio, que esse passeio nada mais foi do que entre Nazaré e Tira-Fogo, como eu mostrei ainda agora, e jogaram ele, mataram ele e jogaram ele no maior rebojo que tem ali naquela, que é uma ponta d'água ali. Aí esses mentirosos vêm aqui dizer que o cara caiu ali. Essa verdade que as pessoas nos contam, eu cruzei com uma mulher, sexta-feira, que ela é de uma certa localidade aí, que ela é de Brasileira. E ela me falou o seguinte, que é verdade sim, que mataram o rapaz na voadeira. Inclusive, quando ela quando ela quis me contar esses detalhes, entrar em detalhe comigo, eu estava num certo local público, foi na hora que me chamaram que era a minha vez, e eu falei para ela, depois a senhora me conta o resto. Quando eu saí da sala, a mulher já não estava mais. Mas eu sei muito bem quem é ela e eu sei onde ela mora. E nós vamos nos aprofundar ainda mais nessa história. Esses três lá do almoxarifado, esse Marcos Alexandre, esse Abidon e esse Zé Raimundo, vocês acharam que nós jamais chegaríamos num lugar tão longe onde vocês assistiram à morte do Moisés. Só que vocês se enganaram conosco.
E vão nos se enganar ainda mais, porque nós vamos chegar à verdade. Vocês estão encurralados, porque o Moisés jamais vai deixar a consciência de vocês em paz. Porque ele pediu por socorro para vocês, seus canalhas, e vocês não ajudaram ele. Vocês assistiram à morte do Moisés e não tiveram coragem de ajudar ele. Mas nós vamos chegar à verdade.